Irmãos, os judeus precisavam entender e aprender que a pessoa de Jesus, naqueles dias, estava inaugurando a igreja de Cristo, porque até então a igreja não estava estabelecida e a relação entre Deus e o homem estava restrita aos judeus. Mas os judeus precisavam entender aquilo, porque eles e a partir deles o evangelho seria pregado a toda a humanidade. Mas os judeus se consideravam exclusivos nisso, e Jesus passa a ensiná-los que o reino de Deus e a graça de Deus em Cristo Jesus se estenderia pelo mundo afora, através e a partir dos judeus. Verso 22 do capítulo 4 nos diz o seguinte: vós adorais o que não conheceis. Jesus falando com a mulher samaritana. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não era só para os judeus, mas vem dos judeus. Isto informa que a salvação não era exclusiva para os judeus, mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos e aos judeus que não só samaritanos, mas todo o mundo merecia ou era alvo da graça, do amor e da salvação de Cristo Jesus, que morreria na cruz. Os discípulos precisavam entender e aprender, pois seriam os responsáveis para pregar e testemunhar a Jesus Cristo, não só entre eles, mas também em Samaria e pelo mundo afora. Olha o que nos diz Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até o Brasil de hoje. Louvado seja o Senhor. Mas como cumprir tal missão, sem este entendimento de que Jesus não era só para judeus, mas era para o mundo todo? Isso era impossível. Por isso era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, porque nesse diálogo que nós vamos ver de Jesus com a mulher, Jesus ensina àquela mulher, aos judeus, aos samaritanos e a nós, que o reino de Deus não é exclusivo de alguém, mas de todos quantos aceitarem a Jesus como Senhor de suas vidas. Eles, os discípulos e os judeus, deveriam olhar para fora de si mesmo, para fora do povo, para o mundo, olharem para samaritanos, para pessoas que eram gente como a gente, alvo do amor de Deus, gente que iria fazer parte do reino de Deus, não por causa de si mesmo, mas por causa da morte de Jesus Cristo por cada um de nós. Gente feito eu e você, cheios de falhas e limitações. Por causa desta gente, Jesus atravessa também Samaria para ensinar aos judeus que nós somos, tanto quanto os samaritanos, alvos do amor de Deus.